Eu quero cumprimentar ao presidente desta Casa Legislativa, o vereador Almir Bugai. Quero cumprimentar também o meu ex-vice-prefeito, o professor Jair Brunhago, com o qual trabalhamos 4 anos junto, de maneira muito próxima, e estender os meus cumprimentos a todos os vereadores a partir dessas 2 pessoas mencionadas. Quero cumprimentar também a toda a sociedade que está aqui presente, que acompanha as sessões da Câmara, que é muito importante. A Casa Legislativa é a caixa de ressonância da sociedade, né? As pessoas, às vezes, não conseguem chegar nas autoridades que são muito ocupadas no seu dia a dia e, pela demanda que existe e é humanamente impossível, busca aos vereadores para buscar as soluções dos problemas que não são poucos, né? E que sempre teremos esses problemas, independente de uma gestão ou de outra, mas que, ao longo do tempo, cada um que passa busca fazer algumas coisas, né? E o Legislativo tem esse papel muito importante de representar a população. E a minha vinda a esta casa é com esse objetivo também. Eu entendo que é o canal legal e legítimo, né? Vocês são os representantes legítimos, eleitos pelo voto direto, e a minha consciência fica muito sossegada eu vindo prestar esclarecimento a vocês. Eu não tenho como atingir a toda a população e nem tenho tempo mais para isso, para ficar me incomodando com o direito de resposta, enfim, mas faço esse esclarecimento a vocês como uma forma de ficar quites com a minha consciência que estou esclarecendo a população através desse canal. Então, trata-se de uma calúnia, uma difamação, que já é a terceira que eu sinto assim de maneira muito pesada, e eu acho que se nós cobramos dos políticos de Brasília e dos políticos em geral, que não faltem, né, com a ética, com a verdade, aqui também tem que ser cobrado. É muito negativo, sabe, você pegar uma matéria e ver uma mentira sendo colocada para a população. Isso machuca. As pessoas que são de bem, elas se sentem muito machucadas com a falta de verdade. Então, recentemente foi vinculado num Face que diz o seguinte: povo de União da Vitória, perguntar não ofende, mas alguém aqui na cidade comeu em algum restaurante a preço popular? Ou pelo menos sabia que funcionava um em cima da rodoviária de União da Vitória? Valor gasto no restaurante, 3 milhões de reais. Queremos os envolvidos presos. Isso é muito grave. A pessoa blefando, mentindo, e veja o descaráter de pedir para as pessoas, sugerir que alguém vá preso em cima de uma mentira. E aí diz o seguinte: compartilhem essa vergonha, pelo amor de Deus. GAECO, promotor André Bortolini, Socorro, promotor Vitor Hugo GAECO de Guarapuava, SOS. Então, eu já tenho alguns anos de política e confesso para vocês que já tenho o couro bem curtido de críticas e um preparo psicológico muito bom para lidar com essas coisas. Mas eu acho que é importante esclarecer em respeito à população e em respeito a vocês que representam essa população. O que a população deve pensar? Pô, os vereadores banana que não investigam isso, né? É ruim para todos nós, é ruim para mim, é ruim para vocês, é ruim para a gestão que hoje está lá, né? Porque é uma coisa que salta aos olhos, 3 milhões de reais gastos num restaurante popular, que, na verdade, o valor passou um pouco de 300 mil, em torno de 380 mil, conforme a explanação que eu vou fazer em seguida. Eu trouxe a relação de todos os equipamentos que foram comprados, facas, panelas, câmara fria, enfim,
toda a especificação de todos os itens que lá estão, que vocês podem ir até a escola oficina e checar ou pedir ao município, e foi a atitude que eu fiz ao procurar o Ministério Público assim que li essa matéria e pedir para que o Ministério Público me investigasse. Eu disse, olha, doutor André, eu vim aqui pedir para que você me investigue, porque é inadmissível uma colocação dessa tão irresponsável feita por um servidor público, um ouvidor público municipal. E cabe ao funcionário público, a exceção da verdade, é ele que tem que provar, não é eu que tenho que provar. Hoje eu sou um cidadão comum. Todo servidor público ele tem a obrigação de provar. A exceção da verdade cabe ao servidor público. Então, queria explicar para vocês também, antes de entrar nos detalhes, por que a cozinha social? A cozinha social é uma coisa, o restaurante popular é outra coisa. O restaurante popular não existe sem a cozinha social, mas a cozinha social existe sem o restaurante e ela é altamente viável, a cozinha social. Eu fui ver o modelo da cozinha social em Toledo, junto com alguns vereadores, e voltei de lá impressionado com a importância que é a cozinha social para a gestão como um todo, para você fazer uma boa gestão. Então, o que é a cozinha social? É um espaço centralizado para você processar os alimentos que são utilizados na merenda escolar. E lá são 15 mil alunos na rede pública municipal em Toledo. E mais 5 restaurantes populares que, a partir da cozinha social, são servidos com esse alimento. Então, o que acontece? Hoje nós temos em torno de 40 escolas e creches no município. Em torno disso, eu não sei o número bem certo, 38 a 40. Cada escola ou creche tem em torno de 2, 3 pessoas que trabalham na merenda. Isso passa de 100 pessoas manipulando alimento. Na cozinha social, nós conseguiríamos manipular todo esse alimento em torno de 20 pessoas, seriam os suficientes. Então, as próprias pessoas que estão na merenda viriam para a cozinha social e com umas 20 com sobra, para a gente dar um turno no meio para o pessoal da tarde fazer a higiene, diferente do pessoal da manhã que faria a alimentação. É possível tocar a cozinha social com em torno de 20 pessoas, muito diferente das mais de 100 que nós temos hoje. Outro problema nas escolas é que nós não temos o controle lá na escola. Não tem nem sequer uma balança, e aí o pessoal chega lá e diz, tem aqui 10 quilos de carne moída. A zeladora geralmente pega e bota na panela, ninguém confere se tem 10, se tem 8, se tem 7, né? Ou um peito de frango, isso são valores significativos, são expressivos, e não tem pessoas também que possam fazer isso, ou se tem hora uma, hora outra. Então, com a cozinha social, todo o alimento passa a ser processado num único local. A outra vantagem da cozinha social, que seria além da questão do controle e da questão aí da redução da mão de obra, seria a compra direta. Os agricultores vivem se queixando que não vale a pena eles levar uma cabeça de repolho ou de alface em cada escola, porque vira uma correria das 40 escolas que acaba inviabilizando eles a fornecer a compra direta. Então, como nós trabalhamos a piscicultura, por exemplo, e até introduzimos o peixe na merenda, o matadouro entrega esse alimento. Por exemplo, o matadouro municipal, a prefeitura poderia comprar um boi, que vai custar aí R$2.000, R$2.500. O matadouro entrega esse boi desossado na câmara fria, que tem lá, adequada para isso, e essa carne vai custar, no mínimo, 50%, 60% mais barata do que essa carne que vem processada, e com inspeção municipal, tudo legalmente. Ou então, por exemplo, a mandioca, na época da colheita da mandioca. Compra a mandioca descascada, guarda na câmara fria de congelamento e vai usando durante o ano, um milho verde, a batata doce, a carne, enfim. Facilita a compra do produtor diretamente, o peixe, lá dentro, porque é num único local que está se colocando esse alimento. Então, e o município tem em torno de 300 mil por ano que ele tem que gastar com a compra direta, que é uma exigência do governo federal. É um programa do governo federal.
Além disso, ainda nós temos também a questão do cardápio, que ele passa a ser realmente executado, porque as licitações, elas são feitas para a merenda escolar a partir do que é o cardápio. Então, são tantas crianças, o cardápio todo dia é esse, precisa comprar tanto. Só que, às vezes, nem sempre o cardápio lá na ponta, ele se executa conforme está na planilha. Porque, às vezes, é sexta-feira, vamos fazer mais rápido o negócio, hoje vai uma bolachinha com um iogurte, para a gente não sujar muita coisa, e acaba, às vezes, não acontecendo o cardápio como deveria de ser lá na ponta. Então, a cozinha social vem para servir de ferramenta de gestão, de controle, né, de todo esse processo. Teria de inconveniente a questão do transporte dessa merenda. Então, nós compramos, está nessa relação, as caixas que são utilizadas lá em Toledo também, é uma caixa térmica que em 10 horas de tempo ela perde 1 grau só de calor. Então, com uma van, como as escolas, tirando as duas do interior, que a ideia não era iniciar, num primeiro momento, não fazer as do interior, as demais, com uma van, com essas caixas térmicas, nós começaríamos a entregar já a partir das primeiras horas da manhã. A primeira equipe começaria de madrugada a processar esse alimento e iria um pratinho, as caixas, por exemplo, de feijão, com arroz, com frango ou com a carne bovina, a mandioca, a batata doce, enfim, cada alimento dentro de uma caixa, e lá na escola teria apenas uma pessoa para servir o bifezinho e servir um prato pronto. Até nossas escolas estão trabalhando nesse sentido de montar os refeitórios, para que, em vez de nós sairmos do enlatado, do pacote, enfim, para ir para um prato pronto de comida e também ajudar na compra direta, principalmente dos produtos que vêm das cooperativas ou dos agricultores, das organizações dos agricultores. Então, é para isso que nós fizemos a cozinha social, para centralizar todo esse processo e dar controle, da gestão. Claro que depois nós íamos incluir o primeiro restaurante popular na região sul, que é uma região muito carente, né? Ou para as pessoas de rua que comem o sopão, muita gente que perambula, né, pelas ruas. Então, seria importante esse espaço para também fazermos, ou até mesmo um restaurante popular para os universitários, com um valor diferenciado, que cobrisse pelo menos a parte da despesa ou a despesa da alimentação, enfim. Esse é um programa da Cozinha Social e do Restaurante Popular, era um programa federal e estava sendo disponibilizado para todos os municípios que quisessem. Quando nós descobrimos, entrou uma regra, quando nós iniciamos o processo, entrou uma regra dizendo que era só para os municípios abaixo de 50 mil habitantes, mas nós já estamos com o processo todo andando e concluímos o processo, está tudo comprado, tudo foi pago, o material todo que está lá. Então, eu queria mostrar para vocês a relação dos materiais. Não vou entrar em detalhes, porque vocês vão ter isso da prefeitura. Provavelmente, falei com o Santinho sobre isso, que foi muito pronto e falou que vai passar os documentos que são necessários lá para o Ministério Público, né? Não se trata aqui de uma crítica ao prefeito nem à administração. Se trata exclusivamente a esse funcionário que faltou com a verdade. Pode abrir. Não está conseguindo aí, Elcio, acho. Bom, queria esclarecer, enquanto ele abre, que da relação tem 2 itens que vale a pena esclarecer. A Câmara Fria, eu consegui uma emenda, que foi até o vereador Cortellini que conseguiu uma emenda, para a aquisição em torno de R$100 mil para a compra de câmaras frias, para essa cozinha social, porque a área rural tinha esse interesse que a cozinha ficasse viável para eles poderem vender o produto diretamente, entregar o produto diretamente na cozinha social. Então, o dinheiro que veio seria suficiente para 3 câmaras. Nós compramos 2 e devolvemos 50 mil, porque o tempo expirou e não foi possível mais. Chegou o final do ano e nós não conseguimos, e tinha prazo para isso. Então, foi comprado 2 e quase 50 mil foi devolvido. Deu em torno de 48 mil, uma câmara de congelamento e uma de resfriamento. E nessa relação, existe um número elevado de lixeiras
que foram para a saúde, que foi feito o empenho depois que foi colocado, aproveitado a mesma licitação, mas o empenho foi para a saúde, não se trata da cozinha social, isso está tudo documentado no município também. Então, aqui estão os itens, ó, as panelas, por exemplo, que estão lá, balanças, enfim, se quiser ir passando só rapidamente, as panelas são panelas de 500 litros e são panelas de 300 litros, panelas grandes, né, com todas interligadas lá à central de gás. O restaurante, nós praticamente não gastamos quase nada, porque utilizamos o mesmo espaço, ficou arrumado as mesas, ficou organizado para ser lá na própria escola-oficina, né. Então, fechando aqui o valor, se vocês depois tiverem interesse de pegar um por um dos itens, né, mas aqui está, se puder até segurar um pouquinho, tem o nome das empresas, volta um pouco para cima. Então, tem o valor, né, o que é o produto, o valor e o nome das empresas. São várias empresas, porque foi uma concorrência pública, né, e foi, se não me engano, foi um pregão que então entrou empresas de vários lugares. Eu nem conheço de onde que são, mas são inúmeras empresas que ganharam essa concorrência. Então, essa documentação farta está lá na prefeitura, se vocês quiserem utilizar, né? E gostaria de agradecer, então, essa oportunidade. Aqui está também a cópia do Ministério Público, que eu pedi para ser investigado, né? E queria que vocês refletissem sobre o quanto é dolorido um valor de 300 e poucos mil, 336 mil, né? Ser colocado assim, que é 3 milhões. Como os nervos estão à flor da pele da população hoje, com a classe política, é muito fácil você levar um tiro pelas costas aí na rua com uma situação dessa. Quem conhece, como que eu fico com a minha consciência? A minha consciência está muito tranquila, mas como eu fico perante aos colaboradores que sabem quanto que nós gastamos na cozinha social, que sabem o que está lá, sabe que não tem 3 milhões de reais lá. Aonde está a responsabilidade de uma pessoa dessa colocar isso dessa forma? Então, faço esse esclarecimento como uma forma em respeito a vocês que representam essa população. Nós temos que começar a dar exemplo aqui. Cada um tem que começar a dar exemplo. Desde o lixo que separa, que não joga no lixo comum, sabe? Estava vendo o Rio Tietê esses dias com uma imensidão de lixo lá dentro. Fiquei imaginando, pô, uma população tem que separar esse lixo, meu Deus do céu. Pois como é que vai escolher um representante, alguém que não tem condições de separar um lixo, né? Então, nós temos que começar com a verdade aqui, sabe? Eu acho que as coisas começam aqui embaixo. E não é inadmissível que um valor de 300 e poucos mil seja transformado em 3 milhões de reais e isso não é aceitável. Por isso a minha indignação e de estar aqui esclarecendo isso para vocês. Seria isso que eu queria colocar. Queria agradecer a essa oportunidade ao vereador Almires, pedir ao Almires que me desse esse espaço, pedir ao professor Jair também que fizesse o ofício, porque acho importante a gente começar a moralizar as coisas a partir daquilo que está ao nosso alcance. Muito obrigado, Almires. Fico à disposição. Se alguém quiser perguntar, eu passo a palavra para o presidente. Não sei como é que é o regimento e as possibilidades, mas estou à disposição. Se alguém queira perguntar alguma coisa, estou à disposição. Estão as imagens. Ó. Aqui as duas câmaras frias. Seria importante, Almires, se você me permitir, ainda passar as imagens. As duas câmaras frias, pode passar. Aqui as panelas. Tem mais, aqui acho que não estão todas, se não me engano são 5 panelas. Pode passar. Pode ir passando rapidinho. Os bufês. Se tiver algum vereador que quer fazer alguma pergunta exatamente do assunto tratado. Boa noite, Pedro Ivo. Boa noite a todos. Queria perguntar, Pedro Ivo, o que faltou para funcionar
Mesmo, você respondeu umas perguntas, o que faltou para funcionar esse restaurante popular? E também, mais perguntando, já aproveitando essa oportunidade, você está processando as pessoas que falaram mal de você nas redes sociais? Não como estou. que você está conduzindo isso? Não vou fazer isso, Almides, porque, Juarez, porque eu estou numa outra vida, numa outra atividade. Para mim, a política é uma coisa do passado, realmente. Me orgulho do meu currículo, assim, de ter sido deputado duas vezes prefeito, mas a política não faz parte e não vai fazer mais da minha vida, nunca mais. Então, as pessoas, só faço esse esclarecimento por uma questão de uma consciência em relação a falar com os representantes da população. E faltou uma van, que já tinha sido licitada na época, mas não foi adquirido, e os alimentos foram licitados, mas também não foram adquiridos, porque nós entendemos que nós não tínhamos tempo hábil para fazer acontecer, e não ficava legal nós inaugurar em dezembro isso para dizer que fomos nós e colocar o próximo prefeito numa saia justa, porque as condições financeiras dos municípios estão muito ruins a nível de Brasil. 2015, 2016 foi uma tragédia, nós fomos se arrastando para conseguir chegar até o final do ano. E as prefeituras e os prefeitos novos, então eles têm um tempo, quem sabe a economia melhora, ele tem um tempo para estudar. Ficaria ruim nós ter iniciado e agora o prefeito novo diz, a população diz, o Pedro começou e o outro parou. Eu não sou melhor que ninguém e sei da realidade da prefeitura, só que não tinha como nós voltarmos atrás desse projeto, porque já tinha emenda parlamentar, já tinha o recurso liberado para as câmaras, né? Então está tudo comprado e tudo pago, está tudo em dia, na verdade, não ficamos devendo uma colher, talheres, enfim, está tudo pago. Só não colocamos em prática em função disso, que tem que dar um tempo. Eu acho que agora aprovaram uma lei do ISS-QN, tomara, queira Deus, que isso ajude a dar um fôlego para os municípios, porque não é admissível que 60 e poucos % fique da receita em Brasília e só 16% nos municípios onde tudo acontece, né? Então, felizmente, essa lei do ISS-QN sobre os cartões, eu acho que vai ser importante. Então, mas é um projeto bacana, o Santim tem interesse de continuar. Já conversei com ele algumas vezes, né? Eles estão se adaptando, é normal, o governo que está iniciando precisa conhecer toda a máquina, ver, planejar, é uma nova gestão que está tocando. Então, foi importante nós também não iniciarmos, né? Vereador Sass. Ex-prefeito Pedro Ivo, boa noite, o público presente também. Não seria um questionamento, mas umas palavras em cima das suas colocações. Em relação à captação desses produtos da cozinha social, né? Onde o senhor expôs de que cada produtor vê a dificuldade de colocar poucas unidades de produtos em locais diferentes naquele determinado dia, produtos frescos, né, da agricultura familiar. No que isso iria favorecer a agricultura familiar, a perspectiva de maior número de produtos fornecidos pela agricultura familiar local, na verdade. Eu vi como um ponto importante, um ponto positivo nessa captação. E como que foi, os produtores chegaram nesse questionamento de sugestão, foi usado como outros exemplos, porque essa visita a Toledo, naquela época eu não fui, era dessa maneira que se portavam. Qual que seria a perspectiva, e também vendo até a qualidade do produto, né, ser fornecido num local só, enquanto iria incentivar, como queria movimentar mais a economia da agricultura familiar em relação a essa colocação em um local só, por parte do produtor? Sim. Veja, Sass, nós tínhamos um programa que era programa de produção de ovos orgânicos. Então, teve todo um trabalho de fomento, de produção dos alimentos, da compra dos animais, pela Secretaria da Agricultura. Para você ter uma ideia da importância disso, mas Cuba fornece
um ovo por criança até os 7 anos de idade, porque eles ficaram isolados do mundo, então eles tiveram que buscar alternativas próprias, e eles chegaram à conclusão de que o mundo inteiro hoje sabe disso, de que o ovo é o alimento mais completo que existe, e é extremamente importante para o ser humano. Então, lá, cada criança recebe um ovo por dia até os 7 anos de idade. Nós começamos a incentivar esse programa porque 150 galinhas davam uma receita de R$1.000 para um produtor por mês. 150 galinhas, R$1.000, que é um trabalho para aquela mulher, a dona de casa ali, a esposa do agricultor, que pode cuidar disso e que realmente produziram bastante. E a dificuldade disso é a distribuição. Veja, cada produtor ter o seu ovoscópio, ter o seu registro, a sua embalagem. Então, com a cozinha social, esses ovos vinham, lá teriam um ovoscópio, que nada é mais que uma luz que observa, né, se não está choco o ovo, e aí vem com uma caixa grande, com um selo só, não precisa cada caixinha ter a documentação toda. Isso facilita para o produtor, né? Ou mesmo uma vaca, por exemplo, né, que você, um boi que você abate, um boi dá 35% de quebra, de você tirar todos os ossos deles. Mas se você comparar com o preço que o município compra, que é uma exigência da carne embalada e tudo mais, você compra o dobro de carne diretamente de um produtor. Se tiver o matador, mata, desossa e entrega lá na câmara fria. Mandioca, por exemplo, você pode criar grupos de produtores que vão produzir mandioca só para o município. São mais de 5.000 crianças que se alimentam nas escolas. Então, você pode gerar muito mais renda. Nós fizemos a dos ovos orgânicos e dos peixes, que nós estimulamos aí com mais de 200 tanques na área rural. Que lá em Toledo eles colocam o peixe, até inclusive uma almôndega moída, que é uma máquina relativamente simples, ela custa na época em torno de R$15.000, ela moe o que sobra com um pouco se tiver um pouco de espinho não tem problema, que é muito rico em cálcio e fósforo, que é exatamente o que a criança precisa. Tira o filé e parte ainda do que sobra, dá uma almôndega de excelente qualidade. Então, com a cozinha social, vai possibilitando que outras coisas ao entorno vão acontecendo, né? Por isso que o hortigranjeiro, por exemplo, o hortifruti granjeiro, né, o repolho, a alface, a laranja, enfim, acaba inviabilizando assim uma escola isolada, as pessoas levar, o cardápio não é o mesmo às vezes, né? Então, centralizado é um grande programa. Posso garantir para vocês que é um programa que ajuda muito também na gestão do município.